Olá, amigos. Vamos lá. Mais uma vez estamos aqui, né? Para dar sequência ao nosso trabalho. Não é isso? Nós vamos trabalhar hoje, né? Clima e formações vegetais da Ásia. Mas temos exercícios a serem resolvidos. Exercícios que ficou restrito apenas a uma página, que é a página 356. Ela versa sobre as diferentes regiões da Ásia. Muito bem. Então, ele diz, leia as descrições e escreva nos espaços a letra Q relacionada a uma correspondente região da Ásia. Então, você tem aí as colocações de cada letra para você relacioná-la com a respectiva região. Região asiática que engloba a China, país mais extenso do continente. É o quê? É a Ásia de leste, ou leste da Ásia. E não apenas a China, mas também o Japão faz parte desse contexto, né? Dois países altamente populosos, embora não sejam os dois mais populosos, porque se tratando dos dois mais populosos é a China e a Índia, ok? Então, a região asiática que engloba a China, país mais extenso do continente, não é isso? É o leste da Ásia. Região asiática que engloba a Índia, né? A letra B, nós vamos colocar a parte sul da Ásia, ou seja, aquela parte da Ásia sul que é banhada pelo Oceano Índico, a área de forte influência do mecanismo das monções de verão e de inverno, com mais importância de inverno, que provoca chuvas torrenciais e influencia na economia asiática, ok? Então, sul da Ásia. A letra C diz, região asiática que engloba a porção asiática da extinta União Soviética, né? Então você tem a letra C, que é a Ásia Central e Setentrional, que pega principalmente a Rússia, né? E a região da Mongólia, não é isso? Muito bem. E finalmente, aliás, a letra D ainda, região asiática formada principalmente por ilhas. É o sudeste da Ásia, né? Sudeste da Ásia. Aquela região daquele arquipélago bem meridional, proximidades e algumas áreas atravessadas pela linha do Equador. Aquela região que a leste é banhada pelo Oceano Pacífico, né? E ao sul pelo Oceano Índico, ok? Muito bem, e finalmente a letra E. Região asiática muito importante para três grandes religiões monoteístas. A letra E vai encaixar exatamente no Oriente Médio, catolicismo, o judaísmo, né? Muito bem. Então ficou essa sequência. Aí vem a segunda e última questão. Leia uma notícia sobre um terremoto que atingiu o Japão em 2011. Depois responda as questões no caderno. Terremoto atinge costa do Japão. Gera tsunami e mata ao menos 288 pessoas, né? E continua dizendo, um forte terremoto de magnitude 8,9 foi quase o máximo, que o máximo é 9, né? Atingiu sexta-feira, dia 11, a costa nordeste do Japão. O abalo provocou um tsunami que alcançou áreas da cidade japonesa de Sendai, na ilha de Honshu, também conhecida por Ilha de Ondo. É a maior das ilhas que compõe aquele arquipélago, onde está também a capital do Japão, a cidade de Tóquio, né?
principal do arquipélago japonês. Aí nós temos, né, para ver as questões, né? Em alguns lugares do mar, chegou a ultrapassar os diques de proteção. Avançou vários quilômetros por terra. A parede de água entrou quilômetros adentro pela costa da ilha de Honshu, arrastando casas e transformando os portos em cenários de desolada devastação. Ok? Muito bem. Aí a primeira pergunta que vem sobre o assunto, sobre a reportagem, é, letra A. Qual é o assunto tratado na reportagem? O que o assunto trata é que, após ser atingida, né, a cidade, a ilha, na sua porção nordeste pelo tsunami, provocado por um terremoto, que sempre depois de um abalo sísmico, provavelmente vem um maremoto ou tsunami, né? A cidade japonesa de Sendai foi inundada e quase devastada em uma tragédia que ocasionou perda de vidas humanas. Não é isso? Bom, já aí está a resposta da questão A, ok? Pergunta A. E a pergunta B é: quais fenômenos da natureza são narrados na notícia? Explique de maneira resumida o motivo de tais fenômenos ocorrerem com frequência em parte do continente asiático. Bom, terremotos e tsunamis. Um é consequência do outro. Um é o prolongamento daquilo que aconteceu inicialmente. Primeiro tem que haver o terremoto, o abalo sísmico. E quando ele se propaga nos continentes, né, o epicentro é terremoto. Quando ele se propaga nas águas oceânicas, ele origina o chamado maremoto, não é isso? Muito bem. Ocorre em função de parte do continente, incluindo o arquipélago japonês. Está localizada em zona de limites entre placas tectônicas. O limite de placa tectônica é limite de coesão, é limite de choque entre placas, de atrito, ok? E no que elas se atritam uma das outras, placas gigantescas, muitas vezes maior do que um continente. Já pensou uma placa em suas bordas atritando na outra, propagação sísmica? O epicentro parte violento, que é o local de onde tem origem o abalo sísmico, o hipocentro, melhor dizendo, o hipocentro. Já o epicentro, que atinge a superfície, podendo ser do continente da ilha, vai ocasionar terremoto e maremoto de grande intensidade. Ok? Quando os abalos sísmicos ocorrem na crosta oceânica, pode ocasionar maremotos, conhecido na língua japonesa como tsunamis. São ondas de grandes proporções, que se movem a uma velocidade incrível. Imagine uma onda marinha, um tsunami, se deslocar à velocidade de 800 km por hora, não é, gente? Não é brincadeira, não é moleza em hipótese alguma, ok? Bom, nós vamos agora ao que nos interessa para a aula de hoje. Meus amigos, é um assunto muito extenso, mas que eu vou ter que sintetizar porque o maior adversário para os nossos estudos é, sem dúvida, o tempo, né? Mas a necessidade obriga, porque eu tenho que dar aula, tenho que dar em 20 minutos o que eu daria em 2 aulas de 50 minutos cada uma, não é verdade? Bom, clima e formações vegetais da Ásia. Vocês têm aí uma introdução. Eu não vou ler. Eu vou fazer um comentário introdutório. Gente, vários tipos de clima existem no mundo, né? E são determinados, assim como as formações vegetais, por fatores tais quais a latitude, a altitude, o relevo, a maritimidade e a continentalidade. Ora, o professor Manuel Corrêa de Andrade, grande catedrático, já falecido, ele escreveu algo com muita propriedade de que a vegetação é o espelho do clima. Ou seja, a vegetação é o retrato do clima. É uma coisa que acontece naturalmente. Ora, por exemplo,
Se o clima é quente e úmido, chuva bem distribuída o ano todo, a vegetação é exuberante. A biodiversidade é enorme. Aí aparecem vegetais de grande porte, arbóreos, são as árvores. São vegetais hidrófilos e higrófilos. Tanto espécies que vivem em ambientes aquáticos, como a Vitória régia, na floresta amazônica, por exemplo, como espécies que vivem em clima sempre úmido o ano todo, chuva bem distribuída. Sendo arbóreos e clima sempre úmido, os vegetais apresentam folhas grandes, largas. São vegetais latifoliáceos. Para quê? Para facilitar a transpiração vegetal e a fotossíntese. Ok? Muito bem. Se o clima é quente e seco o ano todo, chuvas escassas e mal distribuídas, é um ambiente preferível de espécies como as cactáceas, as xerófilas. É aquela formação vegetal que certa vez alguém descreveu com muita propriedade em uma obra famosa ao dizer: então, a travessia das veredas sertanejas é mais exaustiva que a de uma estepe nua. Nesta, ao menos o viajante tem o desafogo, a perspectiva de planuras francas, ao passo que a caatinga o afoga, abrevia-lhe o olhar, agride-o e estonteia-o com os espinhos, com os gravetos estalados em lança, apontando rijamente ao espaço, ou estirando-se flexuosos pelo solo. Léguas e léguas à sua frente, imutável, no aspecto desolado, lembrando um bracejar imensa de tortura da flora agonizante. Euclides da Cunha, em sua obra Os Sertões. E que flora agonizante é essa? É a vegetação faminta, desejando água, desejando chuva para poder se abastecer. São aqueles vegetais que apresentam alta resistência às altas temperaturas. Solo seco. São vegetais que desenvolvem sistemas especiais para armazenamento de água e poder consumi-la durante as estiagens. São espécies da caatinga. São vegetais xerófilo, é a coroa de frade, entre outras tantas espécies, ok? Muito bem. Gente, então a vegetação, ela mostra o que é o clima da região em que está presente. Muito bem. A Terra é dividida em zonas: temperada norte, entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, a fria norte, entre o Círculo Polar Ártico e o Polo Norte, ou dentro do Círculo Polar Ártico, podemos dizer, e a zona tropical, entre os Trópicos de Câncer e Capricórnio. Ok? Parte leste da Ásia e quase todo o sudeste. Ok? Muito bem. Isso eu estou falando só no que concerne aos interesses para o estudo, do continente asiático. Muito bem. Clima e vegetação. O clima frio polar é na Ásia Central. A influência da continentalidade, Durante o dia, às vezes esquenta muito, mas à noite a temperatura cai bruscamente, Mas o clima frio polar é frio o ano todo. É frio o ano todo. É a região de baixa temperatura, ocorrência de neve, latitudes elevadas. Essa região polar ártica é a área de ocorrência do chamado clima polar das tundras. O que é uma tundra? A vegetação de tundra é uma vegetação hibernal. É uma vegetação que passa a maior parte do ano coberta de gelo. É formada por musgos e líquens, alimento preferencial da rena, animal polar. Ok? Muito bem. É a área que está dentro do Círculo Polar Ártico. É periferia setentrional dos continentes.
no hemisfério norte, que aí inclui o norte da Rússia, ok? Muito bem. O litoral norte da Rússia, que é o clima polar das tundras, é a parte norte, conforme eu já disse. Não é isso? Ao sul dessa área é um clima frio. Eita! A mais extensa floresta. Mais extensa até do que a floresta amazônica no Brasil, né? É o clima polar das tundras, né? Essa formação vegetal, aliás, tundra não, tundra eu já falei ontem, é a taiga, vegetação de taiga. É também chamada de floresta boreal ou de conífera. Por que floresta de conífera? Ela apresenta a copa em forma de cone, que é muito usado esse formato para árvores de Natal, final do ano. Não é isso? É a taiga siberiana. Taiga siberiana ocupa um solo geladíssimo. A Sibéria é atravessada pela maior ferrovia do mundo, a Transiberiana, que vai de Moscou, na Rússia, na parte asiática, até o litoral do Pacífico, a cidade de Vladivostok, mais extensa ferrovia do planeta, ok? Então, a taiga siberiana. Legal? Deserto e semiárido. Vegetação de deserto ou de estepes e pradaria. Quando a gente fala em pradaria, é formada principalmente por vegetais rasteiros. Não é arbóreo, nem é arbustivo. É vegetal herbáceo. Predomínio principalmente de gramínea, se o clima for um pouco mais úmido. Então, grande parte do Oriente Médio, nordeste da Índia, parte da Ásia, centro e leste. Áreas mais úmidas, formando as chamadas gramíneas. Ok? Muito bem. Ao norte do Himalaia, Planalto do Tibete, essas formações impedem a penetração do ar quente úmido, vindo do Oceano Índico. Não é isso? Muito bem. Os desertos podem ser quentes ou desertos frios. No Oriente Médio, por exemplo, né, aquela região da Arábia Saudita e adjacência. Aquela região do Oriente Médio é chamada de Oriente Médio, mas também é chamada de Ásia Seca, ou ainda Ásia dos Desertos. Por que Ásia dos Desertos, meus amigos? Porque ali predomina um clima exaustivamente quente, um clima realmente árido, quente e seco. Ok? Muito bem. Pessoal, as áreas mais úmidas formam-se gramíneas, conforme eu já falei anteriormente, né? Muito bem. E ao norte do Himalaia impede a penetração de ar. O Himalaia e o Planalto do Tibete. Note bem, eu falei a vocês em aula passada que o Himalaia é a cordilheira do mundo. É a mais alta cadeia de montanha da Terra e ainda em formação. Começou a se formar no início da Era Cenozoica, durante o Terciário, que está dividido em Plioceno, Mioceno, Oligoceno, Eoceno e Paleoceno, e continua ainda em formação. Assim como o Planalto do Tibete, o planalto de maior altitude do mundo, ainda também está se formando, né? Muito bem. Esses desertos que eu estou fazendo referência a vocês são desertos frios. É o caso do deserto de Gobi, entre a Mongólia e a China. Aí há uma ocorrência de neve. Baixa variedade de espécies, ou seja, baixa variedade de plantas. Assim como o clima semiárido muitas vezes determina baixa variedade de planta, o clima é extremamente frio e principalmente o clima polar são os que apresentam menos diversidade de planta ainda. Ok? Bom, esses climas de alta montanha, do Planalto do Tibete e Cordilheira do Cáucaso. O clima de alta montanha apresenta baixa diversidade de planta, baixa diversidade de espécies. Ok? Aí temos agora o chamado clima mediterrâneo.
O clima mediterrâneo pega o Oriente Médio, a parte ocidental da Ásia, né? Pega o litoral asiático, banhado pelo mar Mediterrâneo, e também o sul do Mar Cáspio. O Mar Cáspio é um importante mar, é onde deságua o maior rio do continente europeu, né? O rio Volga, que nasce no Planalto de Valdai, a noroeste de Moscou. Não é isso? Muito bem. Que fator influencia nos climas de área litorânea do Oriente Médio? Porção ocidental, né? Litoral banhado pelo mar Mediterrâneo na Ásia. O fator maritimidade, claro! As áreas litorâneas são climaticamente influenciadas pelas águas dos mares e oceanos, sem dúvida, meus amigos. A maior parte das águas presentes em suspensão na atmosfera provém dessa importante fonte alimentadora de água, que são os oceanos e mares. Preste atenção. Quanto maior for a massa líquida, quanto mais exposta ela estiver à incidência de raios solares, maior a evaporação. E quanto maior for essa evaporação nas áreas litorâneas, a umidade do ar é mais elevada. Sendo a umidade do ar mais elevada, é mais intensa a formação de nuvens. O processo de condensação de vapores é maior. A água passa do estado de vapor para o estado líquido e retorna sob a forma líquida de chuva. Ora, essas áreas litorâneas da Ásia, banhada pelo mar Mediterrâneo, não é isso? Banhada pelo mar Cáspio, etc., são áreas que o fator climático da umidade e, consequentemente, da existência de chuvas é, sem dúvida, pelo chamado fator maritimidade. Ok? Muito bem. Então, eu tenho agora o clima subtropical. Japão, leste da Ásia, parte da Ásia. Ou seja, a Ásia, em particular a China, não é todo o território chinês que está nessa zona climática. É apenas o leste da China, ok? É o fator também maritimidade. Esse fator maritimidade tem uma forte influência de duas correntes marítimas. Uma que vem do Oceano Glacial Ártico, trazendo água gelada, passando pelo Estreito de Bering, entre o Alasca, na América do Norte, e a Rússia, na Ásia, um estreito com 82 quilômetros, trazendo pedaços de gelo e água muito fria. Ou seja, é a corrente das Kurilas, também chamada de Oyashio. Por que a corrente das Kurilas? Porque ela passa pelo arquipélago das ilhas Kurilas em direção ao Japão. Então ela traz água gelada, torna o clima mais ameno. Segundo, vindo do Equador, uma corrente marítima quente, que é uma corrente marítima denominada corrente do Japão ou Kuroshio. As águas frias da corrente de Kurila, Oyashio, com a corrente do Japão, ou Kuroshio, que atinge o litoral japonês e em parte da China, faz com que as temperaturas sejam mais amenas, né? Mais amenas. É um clima tropical. Legal? Aliás, é o clima subtropical. O clima tropical é a região sul e parte leste da Ásia, próximo ao Trópico de Câncer, influenciado pelo regime das monções. Por que influenciado pelo regime das monções? As monções de verão
são úmidas, as de inverno são secas. As monções de inverno não provocam chuva, porque ela sopra do continente asiático para o Oceano Índico, sul e sudeste da Ásia. Toda a umidade que deveria estar aí, ela arrasta para o mar, deixa a área seca. Mas quando é verão, começa a chover. Começa a chover por quê? O vento sopra do Oceano Índico para o continente asiático, sul e sudeste da Ásia, conduzindo umidade do Oceano Índico. Essa umidade trazida do Oceano Índico, que é a parte desse oceano abaixo do Equador, é inverno, está mais frio, se desloca em direção ao continente, onde a parte norte desse continente é verão. Se no norte é verão, é uma área ciclonal, é receptora de vento. Se no sul é inverno, é anticiclonal, é dispersora, é fornecedora de vento e umidade. Então essas monções que vai do sul para norte, do Índico para o interior da Ásia, conduz umidade. Esse vento úmido, quando chega na Ásia e se depara com o Himalaia, né, e o Planalto do Tibete, eles são impulsionados pelo relevo, pela orografia, pelo relevo, né? Ascendem. Ao subir, as nuvens em contato com a camada de ar frio se condensam e precipita-se em toda essa área, nos deltas e vales fluviais do rio Ganges, do Huanghe-ho, do Yangtze-Kiang, tornando aquela área propícia à risicultura, que é a alimentação básica para aqueles povos da Ásia, ok? Então observem que o regime das monções é importante para a economia asiática e até mesmo para sustentar os hábitos alimentares daquela população asiática. Basicamente, a população do homem asiático é a base do arroz. E ali está a maior produção mundial de arroz, ok? Muito bem. Pessoal, clima das monções. Aí vocês têm no livro que, influenciado pelas monções, monção de verão é úmida, de inverno é seca. Por que de verão é úmida? Porque só chove no verão. Por que do inverno é seca? Porque não chove no inverno, né? Muito bem. Aí você tem agora água, um bem natural disputado no continente. Na Ásia, muitas áreas de clima desértico e semiáridos. Já é um fator negativo. Grande efetivo demográfico. Eita! Metade da população, mais da metade da população do mundo vive ali. Mais da metade dos 7 bilhões e 500 milhões de habitantes precisa de muita água, né? Muitos sofrem com escassez de água, claro, não tem água para todo mundo, mas tem país que é agraciado. Por exemplo, a Rússia tem um reservatório de água fabuloso, é como o Brasil, né? Isso é como os Estados Unidos e outros países. Mas tem povo que é castigado exaustivamente pela escassez de água, não é isso? Muito bem. Que alternativa seria? Criar recurso para dessalinização da água, como Israel faz, né? Eu falei para vocês que a Rússia é a grande disponibilidade de recursos hídricos. Vamos ver a página 360, o que diz sobre isso. 360, né? Aqui, disponibilidade de água, a Rússia, 500 a 1.000 metros cúbicos, né? Os Estados Unidos, 10.000 a 100.000 metros cúbicos. Veja a diferença, né? Muito bem. Áreas atingidas com escassez de água, Oriente Médio, conforme eu disse, e Ásia Central, devido exclusivamente às chamadas condições climáticas. Não é isso? Sul e leste da Ásia, elevada densidade demográfica, uso excessivo e poluição.
uso excessivo e poluição dos rios e outras fontes, ok? Muito bem. A página 361, eu quero fazer uma leitura rápida para vocês. Conflito pela água no Oriente Médio. A Guerra dos 7 Dias, né? Em 1967, foi motivada em parte pela ameaça da Jordânia de desviar o curso do Rio Jordão. Ora, o Rio Jordão, se ele desviar o curso do Rio Jordão para beneficiar o seu povo, né? Ele iria provocar escassez de água ao Estado de Israel, né? Desviar o curso do rio para beneficiar a Cisjordânia. Muito bem. Para seu próprio uso, provocando uma resposta imediata por parte de Israel, que foi essa guerra dos 6 dias. As terras tomadas por Israel nesse conflito garantiram-lhe acesso às cabeceiras do Rio Jordão, que nasce nas colinas de Golã e deságua no Mar Morto, entre Israel e Jordânia. Assim como o aquífero da região da Cisjordânia, aumentando seus recursos hídricos em quase 50%. Ok? Muito bem, olha aí o problema. Atualmente a região também é uma questão importante nas negociações entre Israel e a Palestina. Segundo o acordo provisório de Oslo, em 95, Israel mantém o controle total dos suprimentos de água da Cisjordânia, porque ela controla o fluxo de água a montante do rio. Montante do rio é o mesmo que curso superior. É o espaço do rio, né? Delimitado a partir de um ponto de referência em seu leito em direção à nascente. Então essa parte aí é onde há maior caudalosidade. Se ele controla a nascente ou montante do rio, ele vai liberar o que ele quiser para o povo da Cisjordânia. Então isso cria problema de água, ok? Muito bem. O emissário nacional de água, formado por 200 quilômetros de canais, tubulações, dutos, concluído em 64, transporta aproximadamente 400 milhões de metros cúbicos de água por ano, do norte até regiões litorâneas mais áridas. Essa transposição diminuiu consideravelmente a quantidade de água que chega à região da Cisjordânia, porque tudo isso que eu li para vocês agora, 400 milhões de metros cúbicos de água por ano, vai para o Egito, que está controlando todo esse fluxo. Então isso numa região chamada de Oriente Médio provoca clima de tensão, de agressão, de revolta, ok? Muito bem, amigos. A leitura da página 361, vocês terminam, né? Eu vou agora dizer a vocês que vocês deverão fazer os exercícios da página 362 e 363. Eu quero isso até o próximo sábado, ao meio-dia. Ok, amigos? Até a próxima aula, se Deus quiser.